Oi, gente, boa tarde para você que está aí nos acompanhando aqui pelo Facebook do Jornal do Médio Vale. Na semana passada foi encerrada a CPI, que tratava sobre supostas irregularidades na distribuição de macadâmia aqui em Timbó, dentre outras, reivindicações. E o vereador Haroldo Fibes, ele está hoje aqui para falar um pouquinho sobre o parecer dele em relação a essa CPI, porque ele foi o único que teve voto contrário. É isso, Haroldo? Isso, Grace, boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. Semana passada, então, houve a votação do, do relatório da CPI, né, das irregularidades apontadas pelo vereador John Adriano Schwartz, a pedido das pessoas denunciantes, né, e no qual eu tive voto divergente e voto vencido, né. Eu entendi de que houveram sim atos de improbidade por conta de alguns servidores e por conta disso que deveriam ser encaminhados autos ao Ministério Público para que tomasse as medidas cabíveis. Tá. Para o pessoal relembrar aí que está nos assistindo, quais eram? Eram três denúncias, né, Fibes, que se tratavam essa CPI. Quais são elas e qual é a tua opinião em relação a esses quesitos da denúncia? Então, a gente trabalhou em três linhas, em três denúncias, a gente firmou a CPI. A meu ver, a mais grave foi em relação às obras na Rua Duque de Caxias, na qual a municipalidade acabou empregando servidor e também maquinário para fazer obras em terreno particular. E, ao contrário do voto do excelentíssimo relator, eu entendi de que houve sim ato de improbidade. Por quê? Porque a testemunha que acompanhou toda a realização da obra ali, de forma compromissada, salvo engano também, foi categórico em dizer de que os serviços não foram realizados no terreno da prefeitura, que fica ao lado, mas sim num terreno particular. Então, a Lei 8.429 de 92, ela é bastante clara de que é expressamente proibido. Então, houve sim, apesar da municipalidade trazer aos autos uma certidão de inteiro teor, comprovando que o terreno ainda está no nome da municipalidade, mas a testemunha disse de que as obras não foram realizadas no terreno da prefeitura, mas sim terreno particular. E não bastasse isso, ainda que fôssemos partir do princípio de que as obras tivessem sido feitas no terreno da prefeitura, temos que analisar o fato de que, então, essas árvores que foram cortadas eram do município. E eram árvores de grande porte, e, portanto, que tinha, sim, um valor comercial bem razoável. Até fui me inteirar do valor. Um metro cúbico de eucalipto cerado, apesar de o relator entender que é de baixo valor, foi me inteirar, e um valor de metro cúbico de eucalipto cerado custa em torno de 800 a R$ 1.000. Então, se imaginássemos que cada árvore daquela só desse 1 metro cúbico, o que a gente sabe que dá mais, pelo menos em conversa que eu tive com pessoas entendidas nesse assunto, então já seriam, de repente, 3 ou 4 ressonâncias que o município deixou de oferir por conta da entrega gratuita, fornecimento gratuito dessas árvores para terceiros, sabe-se lá quem. Né? Mas o caso é de que, ao meu ver, houve ato de improbidade em relação às obras na Rua Duque de Caxias, porque as obras não foram realizadas, os serviços não foram realizados no terreno da prefeitura, mas sim particular, e com maquinário público que ficou comprovadamente nos autos. Em relação às outras denúncias, também você não concordou daí com a votação do relator? Isso. Em relação à Rua Duque de Caxias, então, eu entendo de que houve ato de improbidade por parte de 2 servidores. Em relação à questão da distribuição de macadame na área urbana, também entendi de que houve ato de improbidade por parte de 2 servidores. Por quê? É fato controverso que houve a entrega de 2 cargas de macadame numa rua aqui na zona urbana, e de que essa pessoa foi beneficiada mesmo não havendo nenhum requerimento de forma expressa. Aí eu lhe pergunto, se a prefeitura está entregando material sem ter um requerimento, como é que eles vão ter um controle, né? Como é que eles vão ter um controle das horas dos motoristas, dos caminhões, do próprio material? Então, sendo que a Constituição é muito clara ao dizer de que todos os atos serão baseados no princípio
da legalidade. Então, além disso, né, não ficou comprovado nos autos de que a pessoa lá foi beneficiada para fazer a calçada. Não tem nenhum documento nos autos comprovando que foi feito foi fornecido gratuitamente, porque a lei prevê esse tipo de situação, mas não existe nenhum documento comprovando de que foi para a calçada. Foi tudo verbalmente, então? Tudo de forma verbal. Então, para vocês terem uma noção, hoje para se trocar uma lâmpada ou alguma coisa assim, tem que qualquer coisa, se você precisar da municipalidade ou de qualquer ato, qualquer setor público, tudo tem que ser via escrito. Tudo tem que ser por escrito. Aí eu lhe pergunto, tá, mas como é que levar lá sem nada por escrito? Então, por conta disso que eu entendi, né, de que houve sim ato de improbidade. E também, lembrando de que a CPI ela foi aberta a requerimento meu, do vereador Fabrício, do vereador Tuti e do vereador Chinha. E antes de eu fazer a juntada do meu voto, nos reunimos os 4 e coloquei o meu entendimento aos 4 vereadores que concordaram com o meu voto. Então, portanto, não é um voto meu, Haroldo Fibes, mas de todos os 4 vereadores que assinaram o requerimento de abertura da CPI. E em relação também à questão das cargas de macadâmia na zona rural, né, então há indícios, a meu ver, aí em relação a só um servidor. A meu ver, há indícios sim de que houve ato de improbidade, ao passo de que não se respeitou o princípio da igualdade. Né? O regulamento da patrulha mecanizada ali, ela fala, terão direito a 4 cargas de macadâmia anual o produtor rural. Ora, se as pessoas são beneficiadas com até 4 cargas e os relatórios trazidos pela municipalidade comprovam de que praticamente ali 80%, 90% dos produtores rurais no ano de 2017 foram contemplados com 4 cargas. Por que uma pessoa foi contemplada com 42, ou seja, 10 vezes mais? Né? Então, assim, a meu ver, houve sim um beneficiamento. Claro, teve algumas pessoas, situações pessoas que foram atendidas ali com 5, com 6, com 10, até com 20, salvo engano, 25. Mas não com 42. Ainda de que venha a municipalidade dizer de que houve uma intempérie, alguma coisa, uma chuva, alguma coisa, mas de 4 para 42 é um pouco, eu acho um pouco desrazoável, né? Sendo de que há nos autos comprovação através de prova testemunhal de que há produtores que não receberam nenhuma. Então, quer dizer, onde que fica o princípio da igualdade? Então, baseado nessas questões, então, que você votou contra, né? Mas como foi 2-1, né? Foi vencido, e então a CPI foi encerrada, mas a gente recebeu aqui na semana passada o vereador Martinho, e ele falou que vai ser mesmo assim encaminhado ao Ministério Público, embora isso agora não seja obrigatório, né, Fibes? Não, é bastante importante as pessoas terem ciência de que a CPI, a Câmara de Vereadores, não condena ninguém. A gente montou uma comissão na qual integravam 3 vereadores, eu como vice-presidente, o vereador Adilson Mestre como presidente e o relator Martim de Souza Filho. Então, a gente vive num país democrático de direito, onde que prevalece a democracia, e a maioria, no caso, o relatório foi feito pelo vereador Martinho, e ele chegou à conclusão de que não houve. Eu apresentei meu voto divergente e o presidente, na condição de presidente, o Adilson Mestre, então ele deu o voto Minerva, o voto de desempate, e entendendo também pelo arquivamento. Então, a CPI ela não condena ninguém. A CPI ela determina de que se concluir de que houve ato de improbidade, é obrigado a remeter cópia autenticada e rubricada ao Ministério Público para que tome as medidas cabíveis. Mas, no entanto, no caso em questão, na época das denúncias, o Ministério Público também já foi acionado, né, para estar fazendo essa investigação em paralelo. Então, independente do resultado da CPI aqui, claro de que é importante a gente dar esse respaldo, dar essa resposta para a comunidade, que a gente não está aqui como muitos pensam, são fantoches que estão lá só para ganhar o salário. Não, o nosso trabalho, nosso dever é fiscalizar, e por conta disso que a gente acabou abrindo a CPI até para dar uma resposta para a comunidade que tem esse direito. A gente sabe que esse assunto estava bastante comentado aqui em Timbó, o pessoal realmente queria saber, né, o que estava acontecendo, e agora então é esperar para que o Ministério Público então faça as devidas conclusões. Com certeza, e lembrando de que ninguém pode ser considerado culpado até que se prove o contrário, né? Todo mundo
é inocente até que se prove o contrário. Então, eu entendi de que houveram sim indícios, que há sim indícios de improbidade, e por conta disso, como o vereador Martinho, ele disse que irá encaminhar a cópia dos autos da CPI, independente do que determina o nosso regimento. Então, mas se assim não o fosse ou não o for, eu pessoalmente encaminharia como cidadão as minhas conclusões para também corroborar com as investigações do Ministério Público. E, é claro, o Ministério Público ele tem o dever de fiscalizar também, né? Então, se ele concluir de que não houve, tudo bem, então não houve, é só o meu entendimento. É sua opinião sobre o caso, né? Claro. Se o Ministério Público entender de que houve ato de improbidade, bom, aí eu espero que sejam punidas as pessoas responsáveis. Tá certo, vereador. A gente agradece aqui as explicações. Como eu havia comentado na semana passada o vereador Martinho também veio aqui para colocar o ponto de vista dele. E nós, né, como bom papel do jornalista, temos que dar a voz aos dois lados para que haja o espaço, né, para ambos e para que o cidadão, então, fique por dentro e também possa, né, ter o entendimento dele. Obrigada, vereador, e a gente também se coloca à disposição sempre que precisar. Obrigado, Grace. Obrigado a toda a equipe do Jornal do Médio Vale. Sempre uma satisfação a gente estar dando aqui informação aos munícipes que têm esse direito. Obrigado, uma boa tarde. Tá certo. E você que está nos acompanhando, obrigada pela audiência. E daqui a pouquinho eu volto com os destaques da edição de amanhã.